Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta agora para falar sobre o mercado do café. Os contratos lá em Nova York subiram bastante na última sessão e também finalizaram hoje com um pregão de valorização para os principais contratos. Para a gente entender o que está acontecendo e desenhar uma perspectiva para os próximos dias, eu falo hoje por telefone com a Fabiana Amaro Traina, que fala da Terra Investimentos. Seja bem-vinda, Fabiana. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Fabiana, tivemos aí um início de semana bem movimentado para o setor do café. Ontem em Nova York os contratos registraram variações assim bastante positivas, perto do que a gente vem observando nos últimos dias. Muito se fala lá fora que é por conta dos estoques certificados. Como que é a sua leitura para esse mercado? Lembrando que hoje o mercado também finalizou com valorização para as principais referências lá na Bolsa. Isso mesmo. O mercado vem vindo, está vindo num movimento de alta muito forte aí nos últimos dias. Uma grande parte da nossa leitura é realmente a queda de certificados em Nova York, né? Os certificados, eles caíram muito agora no mês de... Eles estão caindo diariamente, mas eles caíram muito agora no mês de agosto, né? Eles estão no menor volume desde março. Então, assim, realmente é muito expressiva a queda. E a gente faz essa leitura. Se está saindo esse café no mercado físico, tem demanda. Então, dá esse movimento de alta para o mercado, de que esse café está sendo consumido e não está sendo reposto certificado, né? Se você tivesse uma grande oferta e isso poderia estar sendo equalizado, mas o que a gente tem visto realmente é só a queda de certificados. Fabiana, essa queda nos contratos certificados, no café certificado lá em Nova York, ela pode significar uma retomada na demanda? A gente ainda tinha aquela incerteza para o mercado de café por conta da pandemia. Isso é um indicativo positivo, que o nosso consumo ele continua positivo e aí tende a elevar esses preços? Isso mesmo, a queda de certificados, ele indica o consumo físico. A gente ainda está, como você acabou de dizer, com uma incerteza em relação ao consumo, então tem alguns indicativos que a gente pode observar, né? E dos indicativos realmente é a queda de certificados. E a compra dos fundos, Fabiana, a gente conversava um pouquinho antes, você me falou que está tendo bastante liquidez, é um jogo que o mercado também virou nesses últimos dias. O que a gente pode falar para o produtor hoje para explicar sobre essa compra nos fundos lá em Nova York? Os fundos continuam aumentando as suas posições em café, né? Eles continuam comprando o mercado de café e isso tem segurado muitos preços. Se você observar, por mais que a gente tenha visto grandes valorizações, a oscilação no dia a dia ela tem sido grande também, né? Tem dia que você tem 200 de alta, volta para 200 de baixa e depois você sobe mais 300 pontos. Por quê? Porque os fundos comprando o mercado, eles conseguem colocar um volume de compra no livro e aumentar, né? E aumentar o valor. Então, eles seguram o mercado acaba não caindo porque eles continuam interessados em subir. Na sexta-feira, a leitura dos fundos sempre vem de sexta-feira, ela é divulgada de terça-feira, embora ela seja apurada de terça a terça, os fundos aumentaram as suas posições de café para 22.218 contratos. É um volume bastante razoável. Então, a compra dos fundos, ele continua mantendo o mercado valorizado. Falando nessa variação que a gente tem durante o pregão, Fabiana, hoje foi um dia que isso aconteceu. A gente abriu com a referência de dezembro, que é a principal agora, para o momento, com alta acima de 300 pontos e a gente finalizou com valorização de 230 pontos. Além disso, a gente rompeu aí a barreira dos 130 centavos por libra-peso. Isso é um indicativo positivo para o mercado, é um patamar importante de valores para Nova York. Como que você faz essa análise? Sim, é um valor muito importante para Nova York. A gente tem aí uma resistência muito forte, 130, 130 e 50. Rompendo aí o mercado vai tentar buscar aí os 132, 132 e 50. É exatamente isso que está acontecendo, o que mais está acontecendo no mercado de café agora, o que mais está sendo pressionando os preços são esses fatores técnicos. Então, ele consegue passar uma resistência, de repente dá uma... Né, não consegue romper com força, ele volta um pouquinho, mas o mercado está bastante suportado. Está bastante suportado aí e acho que a gente deve tentar novas altas aí nos próximos dias.
Fabiana, então, na sua concepção, diante de tudo que está acontecendo, o certificado, as compras de fundos, o produtor de café deve continuar aí com esses patamares de preço, pelo menos aí durante até o final dessa semana, a gente deve continuar com os preços nesses patamares que a gente vem praticando? Sim, eu acredito que sim. A gente estava com preços assim para o produtor, embora o dólar tenha caído hoje, né? A gente tem preços muito atrativos para o produtor e a gente não pode esquecer também que o produtor de café, ele é um produtor muito qualificado, então assim, ele já está muito por dentro dos instrumentos de hedge, aproveitou muito, a gente tem que lembrar que o café vem subindo já há algum tempo, né? A gente bateu no final do ano passado 140, 150 centes, agora em março também a gente teve preços muito altos, agora em agosto novamente. Então, o produtor, ele conseguiu redear bem a sua safra, ele conseguiu vender em patamares altos e agora ele tem condições de escolher o melhor momento de vender. Ele não vai pressionar o mercado nesse momento, o que deixa o mercado aí mais leve ainda para subir, né? Rompendo esse patamar de 130 centavos por libra peso, Fabiana, qual que é o próximo? Qual que é a próxima janela que o mercado aí tem uma resistência muito forte e que a gente deve aí buscar nos próximos dias? Eu acho que a gente deve, aí leitura, né? A gente tem, cada um vai pegar o gráfico e vai fazer a sua leitura. Eu acho que o mercado ainda vai buscar o 140 que a gente viu há um tempo atrás. Eu acho que aí, se ele passar o 132, continuar subindo, chegar ali no 136, acho que a gente vai buscar o 140 que a gente deixou lá atrás. Fabiana, muito positivo, os valores eles chamam a atenção, como você mesmo disse, mas e do lado contrário, o que faria que esses preços voltassem a recuar lá em Nova York? A gente teve uma safra muito boa, a safra aqui no Brasil está praticamente finalizada, né? Então, a gente tem uma safra que já fechou 96%, praticamente completa, qualidade muito boa, né? Uma safra de qualidade boa, um escoamento bom. Então, o que pode fazer esse mercado voltar? A gente pode ter uma pressão vendedora, embora eu não acredite nisso, acho que isso pode acontecer. Os fundos podem virar a mão novamente e sair liquidando os contratos. Como eu te disse, eles têm mais de 22 mil contratos em aberto, né? Contratos comprados. A hora que eles resolverem colocar esse lucro no bolso, a gente pode ter uma pesada forte aí no mercado e ser também agressiva tanto quanto está sendo a alta. A indicação para o produtor, então, agora, Fabiana, é ele continuar atento aos preços no mercado futuro e fazer uso das travas de preço, como você mesmo disse. Qual que é a orientação para o produtor com o mercado nesses patamares de preço? Exatamente. Fazer uso dos instrumentos, fazer o seu contrato lá em Nova York, redear o dólar, né, que é muito importante também. Não adianta a gente olhar só o café. A gente está vendo aqui, a gente tem um cenário macroeconômico que a gente acredita que esse dólar pode pesar um pouquinho. Então, talvez esse também é um outro fator de alta, né, o dólar caindo. Mercadorias, não só o café, mas o açúcar, outras mercadorias que estão valorizadas tendem a se valorizar para compensar essa baixa do dólar, né? E, então, assim, ficar de olho, ver o seu preço, né? Lembrar que fazer o hedge é garantir o seu preço de rentabilidade e começar a fixar a sua safra, a sua próxima safra, né? A gente já tem aqui, na safra 2021, a gente já tem 51% da safra comercializada, já tem gente olhando mais para frente, a gente já escutou aí no mercado que tem gente que já está fixando a safra 22, né? Embora um patamar ainda baixo, mas é olhar, fazer a conta e de fato, fazer o seu hedge, garantir o preço, que é um preço espetacular, né? A gente está falando aí de café de 600, 650, café fino a R$710. Fabiana, falando um pouquinho no mercado físico, as negociações, elas tendem a acompanhar Nova York, normalmente isso acontece, tem acontecido, ontem os preços acompanharam as altas, como é que foi o primeiro pregão da semana quando a gente compara Nova York e mercado físico? Ele acompanha, sim, Nova York, teve uma grande valorização aqui no mercado também, né, no mercado físico, é o que eu te disse. Hoje um café de qualidade aí estaria na casa de 645, R$650, falando de café do sul de Minas, são patamares realmente bastante elevados. Então, o mercado acompanha, sim. A negociação no mercado físico essa semana, ela está um pouco mais calma, embora a gente já tenha visto que alguns compradores estão aceitando pagar mais.
mas as negociações estão mais calmas, até porque essas altas expressivas dão, né, dão uma assustada, o pessoal acaba comprando só aquilo que precisa mesmo, como a gente diz no mercado, da mão para a boca. Fabiana, a gente sabe que o Brasil teve um estoque de passagem, um dos mais baixos da história da cafeicultura brasileira, e agora os armazéns estão ficando lotados. Como você mesmo disse, é uma grande safra, a gente já está finalizando a colheita. Uhum. A entrada desse café, ela pode pressionar os preços no mercado físico daqui para frente? Ela pode pressionar, a gente tem realmente, é um período normal, né, de armazéns cheios, a safra está finalizando, esse café novo está entrando, mas a gente precisa lembrar que 50% dessa produção já está comercializada, né? Então, é natural que você tenha uma pressão aí no mercado físico, mas não acredito que isso seja muito forte, não. Legal. Fabiana, muito obrigada. Muito obrigada pela sua disponibilidade aqui no Notícias Agrícolas. Deixo o convite aberto para você participar mais vezes aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, espero ter contribuído com alguma coisa, né? Porque esse mercado realmente está muito volátil e estou à disposição. Portanto, essa foi a nossa entrevista com a Fabiana, da Terra Investimento. Ela trouxe para a gente um panorama do cenário do mercado do café, que teve altas aí bastante expressivas nesse início de semana, tanto ontem, na segunda-feira, como finalizou hoje também, 1º de setembro, com valorizações lá em Nova York e tende também a finalizar agora no mercado físico também em alta. Bom, a Fabiana trouxe para a gente que o momento é positivo, o mercado deve agora, na concepção da Fabiana, buscar romper a barreira dos 140 centavos por libra-peso, é um preço excelente, segundo a Fabiana. O produtor precisa estar atento para aproveitar esse momento onde os estoques certificados lá em Nova York vêm registrando muita baixa, que é um indicativo aí de uma demanda ok. A gente tinha aquelas incertezas por conta da demanda devido à pandemia do coronavírus, tudo indica que essa baixa nos estoques significa que o consumo está acontecendo sem maiores problemas. No mais, a Fabiana trouxe que assim o produtor precisa ficar de olho, garantir os preços, fazer aquele trabalho que o produtor já vem fazendo, de fazer as travas no mercado futuro, para garantir e ficar de olho que a gente pode ter aí uma correção e a gente pode voltar então a ter baixas também. Então a gente tem dois lados, o mercado pode continuar subindo, mas o dia de correção, a Fabiana destacou que ele pode acontecer e pode ser tão agressiva como foram as altas dessas duas últimas sessões. Bom, eu vou ficando por aqui, em breve nós estamos de volta.